and welcome to the Higher Learning Exchange podcast, a space for innovators to push the boundaries of education, practice and technology. Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Hoje sou a vossa anfitriã para mais um episódio gravado em português. O meu nome é Magda Fonte e dou as boas-vindas às nossas convidadas, professora Helena Ribeiro e professora Joana Marto. Professora Helena é professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e iniciou a sua carreira na indústria cosmética como formuladora, tendo posteriormente abraçado a carreira docente universitária. A investigação que desenvolveu ao longo da sua carreira em diversos projetos que coordenou, maioritariamente financiados pela indústria e em que participou, ocorreram principalmente na área de desenvolvimento e caracterização de medicamentos e de cosméticos para aplicação tópica, transpondo para a prática o conhecimento fundamental, portanto, para o mercado. A professora Joana Marto é professora auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, trabalhou na indústria farmacêutica e cosmética nacional, tem inúmeros artigos publicados, capítulos de livros, patentes e comunicações, recebeu vários prémios nacionais e internacionais e participa em vários projetos de investigação. A sua investigação incide no desenvolvimento e caracterização de produtos de aplicação tópica, medicamentos, cosméticos e dispositivos médicos, com especial interesse em cosméticos. Hoje vamos conversar sobre o mestrado em Cosmetologia Avançada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que é uma evolução da pós-graduação em Cosmetologia Avançada e na qual eu tive o privilégio de trabalhar enquanto Instructional Designer já há alguns anos atrás. Muito bem-vindas. Gostaria de começar por perguntar-vos como é que surgiu a ideia de criar um mestrado em Cosmetologia Avançada em formato de Blended Learning. Ora bem, Magda, antes de mais, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por estarmos aqui. É sempre um prazer poder partilhar as nossas experiências e no fundo, revisitar o nosso início de colaboração. É sempre muito engraçado, passados uns anos, tornarmos estar aqui todas juntas. Ora bem, este mestrado tem uma história muito interessante. Em 2015, a Faculdade de Farmácia foi obrigada a fechar um edifício por razões diversas. E nessa altura foi-nos colocado um desafio que talvez fosse uma boa ideia disponibilizarmos alguns conteúdos no formato e-learning. Pela nossa diretora na altura, a professora Matilde Castro. Começamos a ter formações convosco, havia um gabinete de e-learning lab, um e-learning lab onde que a Magda fazia parte na Universidade de Lisboa. Houve ali alguma interação, o grupo que nós estamos aqui duas representantes desse grupo, mas tínhamos mais colegas também envolvidos, interessou-se bastante pelo tema, interessaram-se também a receber formação com vista a poder implementar estes ciclos de estudo em regime e-learning e pouco a pouco, e como a Magda disse muito bem, criamos a pós-graduação. A primeira edição começou em 2015-2016, e devagar, ano após ano, com o aumento de criação de conteúdos, com o aumento e disponibilidade de outro tipo de materiais, com o espírito crítico da recepção, da avaliação da qualidade de cada edição, fomos melhorando sempre as edições seguintes e em 2022 submetemos à A3ES um novo plano de estudos e portanto, já no formato do segundo ciclo, que era o que foi o mestrado em Cosmetologia Avançada. Este mestrado teve a aprovação por 6 anos, é o primeiro na Universidade de Lisboa em regime e-learning, de uma área mais prática, mais de saúde, aprovado, e começamos então no ano letivo de 2022-23 disponibilizamos a edição piloto deste mestrado. E daqui, agora já estamos no segundo ano letivo para nós, em que já temos casa cheia, ou seja, temos os nossos estudantes, por acaso houve um que depois desistiu, mas temos o número máximo, na altura o número de vagas foi todo ocupado. Atualmente estamos com 19 alunos, 19 mestrandos inscritos neste mestrado e está a correr bastante bem. Portanto, a história foi sempre a ser criada novos conteúdos, utilização de novos materiais, ao mesmo tempo que toda a equipa foi sendo formada e ao mesmo tempo que toda a equipa foi recebendo o feedback
das avaliações que os nossos formandos e estudantes nos foram dando. Foi uma construção em equipa. É bom ver esta evolução. Só para percebermos melhor, qual é a percentagem da componente presencial e da componente online, sendo um curso em e-learning? Magda, aqui nós estamos a cumprir a lei, portanto nós estamos realmente a fazer 75 em e-learning, ou seja, online, e o online o que é que significa, já vamos com certeza explicar, e depois 25% presencial. É normalmente a quantidade, o balanço, o equilíbrio que fazemos até para podermos cumprir a regra de termos um mestrado em regime de e-learning, porque há regras legais que temos que cumprir. Muito bem. E falando agora um bocadinho sobre a estrutura, portanto, falaremos sobre a componente online e sobre a componente presencial, para percebermos um bocadinho melhor o que é trabalhado em cada uma destas componentes. Como é que é estruturada a componente online do mestrado? É assíncrona ou existem sessões síncronas? Qual é a proporção entre a parte síncrona e assíncrona? Podem-nos falar um bocadinho sobre isso? Bem, Magda, agora é a minha vez. Também cumprimento e agradeço o convite para falarmos de um mestrado que para nós foi muito acarinhado, também solicitado por muitos estudantes que agora o estão a frequentar, e é sempre bom falarmos sobre este tema e também partilhar as nossas experiências, pois tem sido um grande desafio tentar implementar um mestrado Blended Learning. Então, tal como também já mencionado pela professora Helena, o mestrado tem uma grande componente online. E aqui em termos de estrutura nós tivemos que fazer na nossa cabeça esta transferência da componente presencial para o online, mas devido à experiência que nós tínhamos com a pós-graduação acabou por ser bastante fácil de adaptar, e esta componente online é composta maioritariamente por sessões assíncronas, não conseguimos precisar a percentagem, mas é maioritariamente composta por sessões assíncronas, que correspondem então às aulas, neste caso no formato de vídeo. Nós disponibilizamos aos nossos estudantes vídeos com uma duração curta, eles visualizam estes vídeos, os estudantes, após visualização do vídeo, respondem às perguntas, que neste caso é no formato de quiz, e estes quizzes têm logo um feedback automático, ou seja, não é o docente de forma síncrona que vai responder se está correto ou não, é mesmo a plataforma que dá este feedback automático, que é importantíssimo para nós docentes e para o aluno, de forma a garantir que eles sabem a razão por terem acertado, porque o nosso feedback tanto é positivo como é negativo. Para além deste feedback escrito também, normalmente suportamos com a disponibilização de alguns artigos científicos, mas também alguns documentos, principalmente legislação, que ajudam a suportar a resposta para que eles consigam compreender então a solução e consigam aprofundar também a temática, uma vez que as aulas são um mote para a aprendizagem. Também, ainda no formato de sessão assíncrona, temos os fóruns de discussão, onde a equipa docente tenta então incentivar aqui alguma discussão, lançando desafios, colocando artigos que estejam a suscitar aqui alguma curiosidade dentro da área da cosmética, notícias, aquelas notícias quentes que toda a gente fala, e alguma informação de interesse, de forma, mais uma vez, a partilhar opiniões, dúvidas, incentivar a discussão e, consequentemente, o nosso objetivo com estas sessões assíncronas, não é? Com o lançamento destes desafios, é construir de modo colaborativo entre os alunos, neste caso os estudantes, os docentes e entre estudantes, o conhecimento. É isso que nós queremos no final de todas estas sessões assíncronas. Depois, relativamente à componente síncrona, nós temos, e para nós é muito importante estas sessões síncronas, e nós percebemos isso no decorrer das várias edições da pós-graduação, principalmente as sessões de ambientação, para nós conhecermos o estudante numa primeira fase, associarmos o nome às caras, conhecermos a nível pessoal também é importante para criarmos empatia. As sessões síncronas são sempre privilegiadas por nós, coordenação, mas também por todos os docentes que fazem parte da equipa do mestrado. E temos sessões síncronas não só para esclarecer dúvidas, mas também no formato do webinar, em que convidamos especialistas
da área para falar das temáticas atuais, daqueles hot topics que estão a ser lançados no mercado da cosmética e que é importante esclarecer e falar sobre eles com os nossos estudantes. E mais uma vez, nestas sessões nós incentivamos muito a discussão e a partilha de ideias entre todos eles, mas também nós docentes, porque estamos sempre a aprender e por isso nós tentamos, de certa forma, coordenar as sessões síncronas com as assíncronas, de modo a haver aqui um equilíbrio entre todos e que seja possível executar de forma online toda a estrutura, mas também o currículo do mestrado que foi proposto. Ok, muito, muito completo, muito claro. Passaria então à componente presencial, não é? Como é que a parte presencial do mestrado é organizada? Acredito que existe aqui alguma prática laboratorial associada, porque estamos a falar de cosmetologia. Pronto, falar um bocadinho sobre essa parte mais presencial. E de facto é muito importante, Magda, porque cosmético tem que ser desenvolvido, tem que ser produzido, não é? E se falamos numa componente online, por muita realidade virtual que tenhamos acesso no dia-a-dia, através de vídeos e disponibilização de algumas plataformas, não é o mesmo, não corresponde à execução propriamente dita. E aqui nós privilegiamos, de facto, também a componente presencial, os tais 25%. Nós temos alunos, estudantes nacionais e internacionais. Estes internacionais são de vários continentes, o que também para nós é muito positivo, muito benéfico, pois conseguimos trocar ideias, mas também conhecimento das diferentes realidades, porque todos nós temos diferentes realidades em função quer do continente, quer também da legislação aplicável. E o nosso objetivo e estratégia também é a condensação dessa vinda ao laboratório, à componente presencial, no final de cada semestre, para que todos possam estar presentes. É esse o nosso objetivo, ter a turma toda presente para, mais uma vez, discutirmos e partilharmos ideias. Assim, as pessoas só se vão deslocar 2 vezes por ano à faculdade no final de cada um dos semestres. Já tivemos, estamos na segunda edição, não é? A primeira completa, já tivemos a primeira sessão presencial, correu muito bem, foram 3 dias muito intensos, mas com um aspecto muito positivo. Os alunos gostam sempre também de se conhecer presencialmente, trocar ideias, porque acaba por haver uma relação também pessoal entre eles e, mais uma vez, nós privilegiamos muito esta componente presencial. E, obviamente, que a vida ao laboratório permite consolidar a componente prática e laboratorial dos assuntos que os alunos abordaram na formação teórica, não é? E este modelo já foi implementado nas várias edições da pós-graduação, que a professora Helena já falou, da cosmetologia avançada, e corre bastante bem, o feedback é muito positivo, e decidimos então adotar o mesmo sistema de condensar todas as aulas práticas num só bloco, para que seja possível a deslocação dos alunos. E está a correr muito bem. Portanto, eles têm que se deslocar 2 vezes no primeiro ano, o mestrado tem 2 anos, certo? Sim. No primeiro ano e 2 vezes no segundo ano, ou no segundo ano é apenas uma Não, vez? no segundo ano é a componente da tese, ou seja, e aqui nós temos várias opções. Temos a opção 100% laboratorial, em que podem fazer no nosso laboratório com os vários docentes no nosso, ou seja, nos vários laboratórios que compõem a Faculdade de Farmácia, mas este ano até temos já solicitações e já temos também estabelecido algumas colaborações para que os alunos internacionais possam executar as suas teses mais experimentais, mais laboratoriais, nas diferentes faculdades, por exemplo, Brasil, Alemanha, Bélgica, também temos essa possibilidade dos alunos internacionais poderem realizar a componente mais prática e laboratorial noutros laboratórios que não na Faculdade de Farmácia. Depois, neste segundo ano, para além da componente mais prática, também temos a componente mais teórica, ou seja, há estudantes que vão poder fazer numa componente mais teórica de, como nós dizemos, papel e caneta, não é? Ou papel e lápis, se debruçarem, por exemplo, mais na parte regulamentar. Nós temos toda esta versatilidade de componente laboratorial ou mais teórica e, para além disso, ainda incentivamos para os estudantes que também estão a trabalhar fazerem no seu contexto profissional. Ou seja, há estudantes que também
fazem sua tese nas empresas, o que para nós também é uma mais-valia porque conseguem desenvolver um produto, por exemplo, e aplicá-lo logo, fazer o seu scale-up e colocar o produto cosmético no mercado. É algo que nós também incentivamos e nos orgulhamos para que isso aconteça. Sim, sim. E como é que os estudantes são avaliados, tanto na componente online como na componente presencial? Bem, eu mais uma vez posso continuar a falar, depois a professora Helena há de falar de outros tópicos. Aqui, pronto, tal qual como também nós temos outras UCs do nosso da pós-graduação, mas também do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, nós privilegiamos sempre uma avaliação contínua, ou seja, nós temos no mestrado em Cosmetologia Avançada a avaliação formativa, que é realizada durante todo o processo de aprendizagem, no decorrer das UCs. Mais uma vez, essa avaliação é feita através da visualização de vídeos, mas não é a visualização de vídeos que é avaliada, mas sim a resposta aos quizzes que são colocados após a visualização do vídeo. Estes quizzes têm uma classificação associada, nós damos logo o feedback, tal como eu mencionei anteriormente. Também mencionei que nós lançamos desafios através dos fóruns de discussão e esses desafios também são avaliados. Mais uma vez, avaliação formativa. Nós incentivamos muito a avaliação através da execução de diários reflexivos, gravação de podcasts. Outros formatos têm liberdade total para responder a estes desafios na forma como quiserem. E às vezes temos surpresas muito agradáveis porque nem nós tínhamos pensado nessas soluções. No que diz respeito à componente laboratorial, obviamente que estes estudantes são avaliados pela execução das técnicas, não é? Mas principalmente pela discussão que é proporcionada durante aquele dia intenso que nós passamos no laboratório. Por fim, e obviamente também temos a avaliação sumativa, realizada no final da unidade curricular, ou através de um exame oral ou escrito, que é realizado ou nos computadores pessoais ou também nos computadores da Faculdade de Farmácia, quando vem aquela sessão presencial, não é? Aquela condensação no final do semestre, também há a possibilidade de realizarem cá a avaliação. Obviamente que para além de tudo isto, desta avaliação sumativa através destes exames orais ou escritos, também em algumas unidades curriculares temos a apresentação de diários reflexivos, portfólios, sempre com uma discussão com o docente ou com o tutor daquele estudante. E essa parte será síncrona, portanto, em sessões. Essa discussão é... Síncrona. A discussão é síncrona, sim. Já os exames escritos não são, nem todos eles são síncronos, podem ser claro. Assíncronos, em que nós disponibilizamos o teste, não é? O exame, e os estudantes têm 30 minutos, 1 hora, ou às vezes meio-dia, dependendo do formato e do tipo de exame, para o realizar. Ok. E a parte da defesa da tese, como é que é? É presencial ou pode ser feita por sessão síncrona? Então, nós na Faculdade de Farmácia, não sei se a professora quer, se calhar a professora pode dar a sua chega, porque também, para além de toda a apresentação generosa que a Magda fez, a professora Helena Margarida é presidente do Conselho Pedagógico, por isso passo a palavra, que acho que será a pessoa mais indicada para responder a esta questão. Não, a Joana estava a responder muito bem, podia continuar, porque nós somos uma equipa e, portanto, aí as equipas trabalham sempre. Quando as equipas trabalham bem, as duas sabem exatamente dos temas que estamos aqui a falar, é indiferente. Mas obrigada, Joana. De qualquer dos modos, é assim, Magda, nos dias de hoje e depois da pandemia, a Faculdade de Farmácia privilegia a defesa de todas as teses em ambiente presencial. No entanto, e também não podemos ignorar o que as tecnologias permitiram, se nós temos estudantes estrangeiros a frequentar os nossos ciclos de estudo, muitas destas teses poderão ser feitas também em regime virtual, em Zoom ou Teams, quando o estudante está no Brasil, está em França, está na Alemanha, por aí. Portanto, mas isto não só neste ciclo de estudos, em todos os nossos estudantes da Faculdade de Farmácia, não é específico para este. Portanto, se nós temos um estudante que está num mestrado em regime e-learning ou b-learning, ou regime presencial e que tenha disponibilidade para vir fazer a sua defesa à faculdade, nós preferimos.
Caso não seja possível, temos sempre a hipótese de fazer isto por via remota. Portanto, são as duas hipóteses gerais, não específicas deste. Falando agora um bocadinho sobre inovação, sobre tendências atuais, de que forma é que estas tendências em educação digital estão a ser incorporadas neste mestrado? Ora bem, aqui nós temos que começar também por explicar como é que tudo isto é criado. Nós temos uma imagem nossa criada, nós temos um áudio nosso criado, nós temos templates que disponibilizamos, nós temos formação que demos aos colegas, e quando eu falo em colegas, falo em todas as equipas envolvidas. Temos um Instructional Designer a trabalhar connosco, tivemos uma estudante de mestrado em ensino digital a ajudar-nos a formar os nossos colegas. Damos a liberdade de escolha. O estudante empenha-se muito e seleciona muito as temáticas que quer estudar, e temos disciplinas, unidades curriculares completamente livres. Por exemplo, agora está a decorrer uma unidade curricular que vai fazer com que o aluno escolha o tema que quer trabalhar. E, neste sentido, toda esta liberdade, que é a introdução à investigação científica. Neste ambiente de total liberdade, é claro que os estudantes podem usar todas as ferramentas que estão ao seu dispor. O uso de inteligência artificial, o ChatGPT e outros são, obviamente, permitidos. Mas o que é que também é permitido e o que é que também é muito, muito, muito avaliado e premiado? O espírito crítico, a capacidade de discussão, como já foi aqui dito. Para isso, todas estas temáticas que o estudante seleciona para aumentar as suas aprendizagens, para criar ele próprio os seus conteúdos e, no final, adquirir competências diferenciadoras, ele escolhe, tem um tutor que o acompanha, mas, obviamente, todo o espírito crítico, todo o aspecto da reflexão sobre aquilo que está a ver, a ler e a receber é, obviamente, avaliado e premiado. Portanto, no fundo, não se pode dizer, não, vamos bloquear o chat, nem pensar. O chat está aberto. Não, agora, o que é preciso é ter o espírito crítico. O que o chat nos está a dizer convence-nos? Está bem? Conseguimos ler? Concordamos? Está alguma coisa errada? O que é que vamos alterar? Porque é que não está bem? E há muitos exercícios destes que se fazem no dia-a-dia com os nossos estudantes, e aqui até para quem está a ouvir, por exemplo, podem querer fazer, eu vou desenvolver uma formação porque fala-se muito, mas ainda não há uma formação realmente eficaz para as rugas. Ou se vocês puserem no chat, dê-me uma formulação de um sérum para colocar à volta dos olhos para anti-aging, o ChatGPT dá essa fórmula. Mas depois é preciso criticar e ver aqueles ingredientes estão adequados, são seguros, têm qualidade, qual é o objetivo, qual é a função, quais são as quantidades, as percentagens, concentrações que devem ser usados para ter aquele efeito, e depois no fim, como se testa, como é que se avalia. E tudo isto, tudo isto tem que ser abordado de uma maneira interativa, integrada, e só com docentes especializados nas temáticas e com estudantes muito envolvidos nos seus conteúdos programáticos de aprendizagem é que nós temos o sucesso que temos tido até agora. Bem, nós já estamos aqui a chegar ao fim da nossa entrevista, da nossa conversa. Não lhe vou chamar entrevista, vou chamar mais conversa. E tenho aqui mais algumas perguntas para vos fazer. Enquanto coordenadoras do mestrado, quais têm sido os principais desafios na implementação deste formato numa área de ensino que é tão técnica, não é? E há pouco referiu que é o primeiro mestrado em Be-Learning na Universidade de Lisboa numa área mais ligada à saúde. Portanto, quais têm sido os desafios que vocês têm enfrentado? Magda, nós temos desafios desde a pós-graduação, mas nós, coordenação, eu e a professora Helena, temos conseguido ultrapassar de forma bastante positiva para nós, porque temos aprendido bastante. Tivemos que mudar a nossa mentalidade, já vamos com a 8ª edição
da pós-graduação, segundo ano do mestrado, mas todas as edições são um desafio. E a principal para nós não foi a componente científica, porque é o nosso dia-a-dia e nós rapidamente, depois de termos bastantes instruções, numa fase inicial da Magda, que nós cumpríamos tudo o que nos era dito, e agora também temos a trabalhar connosco o Nuno Oliveira, a nossa maior dificuldade é de facto a nível técnico. Não é científico, porque é aquilo que nós dominamos, mas é técnico, a implementação, a construção destas plataformas que nós temos que utilizar para proporcionar aos alunos, aos nossos estudantes do mestrado, a facilidade de ter estas aulas todas online, de forma síncrona e assíncrona. Este é o principal desafio, a componente técnica. E por isso é muito importante ter connosco um Instructional Designer que faça este acompanhamento quase diário, aquele acompanhamento que nós fazemos, docentes, a nível científico, que também é diário, mas também precisamos de alguém que nos ajude na componente técnica. Para além da componente técnica, também é importante a nível, não é burocrático, mas temos a componente técnica mais académica, porque os nossos estudantes também têm que resolver algumas questões académicas, serviços académicos, e aqui também é desafiante comunicar com estes estudantes e colocar a equipa dos académicos a comunicar de forma eficiente. Temos melhorado e o feedback dos estudantes para nós é muito importante porque melhoramos em todas as edições, não só a nível técnico, mas também científico. E eu diria que atualmente os desafios já são aqueles mais inteligência artificial, utilização de plataformas de realidade virtual, porque com esta experiência para nós está a ser muito gratificante estes desafios, porque nós nem consideramos desafios. Consideramos já algo em que nós conseguimos tirar partido. Para além disso, tal como estava a referir, e eu aqui acho que é importante também falar um pouco sobre isso, porque nós encaramos sempre os desafios como algo negativo, mas depois nós temos sempre um feedback muito positivo por parte dos alunos, e isso é muito gratificante e deu-nos coragem para nos lançarmos no mestrado em cosmetologia. Houve aqui algumas questões e demorou um pouco, estávamos um pouco reticentes neste lançamento. Foi um processo bastante complexo, muito trabalho, porque era o primeiro mestrado em regime B-Learning nesta área da Universidade de Lisboa e até mesmo da nossa Faculdade de Farmácia, e houve muito trabalho construtivo entre nós todos, equipa docente, para conseguirmos criar aquele guião extensíssimo e apresentar de forma correta a quem de direito. Isso foi um grande desafio, mas agora orgulhamos-nos imenso porque correu tudo bem. E obviamente os estudantes para nós são uma prioridade e o feedback que eles nos dão alimentam estes desafios para nos ajudar a ultrapassar de forma mais ágil e sempre sorridente. Porque os alunos, para além de gostarem da componente online, estão de forma confortável, não é? A assistir às aulas, no seu ambiente, conseguem coordenar toda a sua vida, quer pessoal, quer profissional, também com a parte formativa. E para além disso, eles, apesar de ser um mestrado online e as pessoas associam sempre ao online mais teórico, os estudantes referem sempre que, para além de ser teórico, eles conseguem ter esta noção da parte prática que a professora Helena referia. Apesar de ser tudo online e termos uma componente apenas de 25% presencial, nós conseguimos criar proximidade com os nossos estudantes, não só através da presença nos laboratórios, mas também nas sessões síncronas. E, de facto, o feedback tem sido, claro, temos também feedback, não é negativo, mas construtivo. E esse permite-nos melhorar edição após edição, e é sempre o nosso objetivo. Nós encaramos sempre as críticas como construtivas para que tenhamos sempre sucesso, que é o nosso lema. Dê o trabalho que der, nós queremos é que os nossos estudantes, no final, tenham adquirido conhecimento, tenham sucesso profissional, para que nós tenhamos cumprido a nossa missão como docentes e professores. Claro. E acho que é importante referir aqui que
no fundo, destacar esta presença do Instructional Designer. O último episódio que nós gravámos foi precisamente sobre a importância das instituições de ensino superior apostarem nesta figura do Instructional Designer se querem avançar com a oferta formativa em totalmente à distância ou em blended, e vocês vêm corroborar esta nossa perspectiva, que é essencial haver algum investimento, porque podem fazê-lo sem um instructional designer ou não, eu acho que não conseguem, pelo menos com qualidade, com a qualidade que devemos oferecer aos nossos alunos, não é? E portanto acho que foi importante ter tocado nesse ponto, porque está ligado também com a conversa que tivemos no episódio anterior. E agora, para terminar, que conselhos é que dariam a instituições e a docentes que desejem implementar cursos semelhantes? Portanto, com base em toda a experiência que têm tido ao longo destes anos, portanto, já vão na 8ª edição da pós-graduação, na 2ª edição do mestrado, já estão prós nesta área. Que conselhos é que dariam? Olha, Magda, o primeiro é não ter medo de trabalhar, nem olhar para as horas, porque isso não se contam. O segundo é ter gosto pelo que se faz. E isso em toda a matéria, em qualquer que seja o tema que nós estejamos a abordar, tudo o que se faz com gosto passa o tempo melhor. Mas, acima de tudo, é preciso ter espírito aberto. É preciso ouvir-vos. Nós aprendemos muito com todas as equipas que colaboram connosco. Com os instructional designers, com toda a malta das artes e dos áudios e dos vídeos, da imagem. É tão importante o estudante entrar na plataforma e ver uma imagem engraçada. Se aquilo é feio, se aquilo é chato, estão a pagar imposto, não querem, desistem. Portanto, nós temos que ter este espírito de verificar as disciplinas que têm que trabalhar connosco, de modo a que o nosso conteúdo científico, como a Joana disse, é o mais fácil para nós, já supostamente é o que sabemos, e tem que ser tudo complementado com equipas ao lado, ou seja, áreas que nós não dominamos. Nós temos que ter este espírito de ouvir, de aprender, para depois este pote fica completo e nós, com o gosto que temos pela área e com o interesse em que temos em ser professores, porque é a nossa profissão, ou seja, professores no seu sentido, formar os colegas, os estudantes em ciência, em tecnologia e em serem melhores pessoas e bons profissionais, tudo isto faz com que realmente tenhamos um bom sucesso académico. Eu acho que sim, mas pronto, é isto, temos que ter espírito aberto, capacidade, perseverança, ultrapassar os obstáculos burocráticos, também há umas partes aí que a gente não disse, mas pronto. Tal como eu disse no início e temos vindo a referir ao longo desta conversa, eu tive o privilégio de trabalhar convosco como Instructional Designer e, portanto, acompanhei o processo de planificação, desenvolvimento e implementação da, na altura, pós-graduação, que evoluiu para o mestrado, e fico genuinamente muito feliz de ver que evoluiu. Vocês formam uma equipa incrível, são muito criativas, muito inovadoras, muito cheias de garra, e tenho a certeza que não ficarão por aqui. Muitos parabéns a ambas e obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade para esta conversa tão agradável. Obrigada. Até breve. Até breve.